Lei Orgânica do Município de Alvorada, nós vamos tratar da organização político-administrativa do município, da organização do Poder Executivo e do Poder Legislativo no âmbito municipal. Veja só, já de início, a Lei Orgânica nos fala que a parte integrante da República Federativa do Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul, organiza-se de forma autônoma, não é de forma soberana. Soberania tem a República Federativa do Brasil. Municípios, estados e a União têm autonomia. Tudo no que diz respeito à sua autonomia no interesse local, regido, portanto, por esta lei orgânica e as demais leis que adotar e a Constituição Federal e Estadual. Bom, veja como isso cai na tua prova. Eu posso escrever todo este texto e ao final dele escrever princípios estabelecidos na Constituição Federal, Estadual e Municipal. Pois bem, não existe Constituição Municipal, tá aí o erro. Então eu te levei até o último momento da frase do texto para adicionar um conteúdo que não é verdadeiro. Então fica ligado, concurseiro. Seguimos. Veja só, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou de forma direta, que nós vamos ver aqui dentro da nossa legislação. Veja só, clássico de prova de concurso, são poderes do município independentes e harmônicos, o legislativo e o executivo. Como vocês podem ver, não existe judiciário municipal, tá bem? Então você não pode cair numa pegadinha dessa. São poderes do município, o legislativo, executivo e o Ministério Público? Não! Só tem dois poderes, o Ministério Público não é um poder, pessoal. Então tomem cuidado com essas coisas. Eles são dependentes? Não. Eles são independentes. Eles são vinculados, professor? Não. Eles são independentes. O Legislativo e o Executivo. É vedada a delegação de atribuições entre os poderes. O que ele está dizendo aqui é que as atribuições de um dos poderes não pode ser passada para o outro poder. Portanto, se o Poder Executivo tem as suas pastas, né? Ele tem a sua organização feita por órgãos como Secretaria Municipal da Saúde, Educação, do Turismo. Eu não posso delegar uma pasta, né, destas para o Poder Legislativo, por exemplo. É vedada a delegação de atribuições entre os poderes. E na prova ele vai te dizer que é permitida, você vai encontrar o erro com facilidade. Fique tranquilo. E, portanto, dentro deste raciocínio, o cidadão que está investido na função de um deles não pode exercer do outro. Veja que está tudo marcado para você, concurseiro. Marca essas coisas, acompanha no teu material. Veja só, não poderá exercer a do outro. Se você está investido em uma das funções, não pode estar no outro poder exercendo função. O que ele está querendo dizer aqui é que, por exemplo, o legislativo legisla, mas também tem a atribuição de fiscalizar o poder executivo. Veja só, se você agora é do Legislativo e vai ao mesmo tempo para o Executivo, como secretário de Turismo, de Obras, como você, na condição de vereador, iria se fiscalizar, né? Então, na dúvida, é melhor deixar claro que o cidadão que está investido na função de um deles não pode exercer a do outro, tá bom? Outro tema de prova clássico, que claro que vocês não teriam problema de acertar, os símbolos do município. Veja só, a bandeira, o brasão e outros. Mas o que eu quero que tu perceba? São símbolos do município de Alvorada. É a bandeira, portanto, é a bandeira de Alvorada. Numa prova de concurso eu coloco a bandeira nacional e te induzo ao erro. Então, portanto, nós temos aí os símbolos municipais, bandeira e o brasão, entre outros determinados em outras leis. A autonomia do município se expressa. Bom, veja só, isso são clássicos de prova de concurso. Eu quero que você saiba, eu examinador, que você saiba como se dá o exercício de autonomia, o poder de escolha de um município. Quando eu tenho autonomia política, nós estamos falando da eleição direta de vereadores, que são do Legislativo, e da eleição direta de prefeito e vice-prefeito, que compõem o poder Executivo. Há pouco tempo nós tivemos questões de prova que perguntaram assim: a eleição direta do poder executivo será da seguinte maneira, e colocaram lá prefeito e vereadores. Não, você tem que tomar cuidado com a pergunta. Se eu estou dizendo eleição direta do executivo, a resposta é prefeito e vice-prefeito.
E tem gente que coloca na prova prefeito e secretários. Criatura, secretários não são eleitos. Então tome cuidado com essas pegadinhas que muitas vezes são básicas, estruturais, estão te induzindo ao erro. A autonomia do município se expressa pela eleição direta dos vereadores, que compõem o legislativo, e direta do prefeito e do vice-prefeito, que compõem o poder executivo. Esta é a nossa autonomia política. Nós temos também a autonomia administrativa, pela administração dos serviços públicos locais. Leia-se local, leia-se serviços públicos municipais. E pela decretação e aplicação de tributos e receitas. A autonomia administrativa e aqui no inciso 4º, a autonomia orçamentária financeira. Está bem? Então, isto é a representatividade da autonomia de um município. Cuidado, mais uma vez, concurseiro, nós já tivemos provas que disseram que a eleição direta dos vereadores, que compõem o poder legislativo, e do prefeito e vice-prefeito, que compõem o poder executivo, representam a soberania do município. De novo, o município não tem soberania, ele possui autonomia política, administrativa, financeira, orçamentária. Tudo bem? A data magna no município de Alvorada é dia 17 de setembro, que você vai linkar com a quantidade de vereadores do município, que são 17 também. Então não terá problema com isso. Professor, a data magna é a data do aniversário do município. Isso não faz muito tempo, não é verdade, meu amigo e minha amiga? Então não vai esquecer do dia 17 de setembro. Bom, competência. Olha lá. Compete ao município no uso de sua autonomia. Então agora você vai estudar a parte mais colocada em provas de concurso, que é que você compreenda o cotidiano do município, o dia a dia que demonstra a autonomia, a quantidade de afazeres, de comprometimentos e tarefas e organizações administrativas que tem o município. Veja só, concurseiro, aqui você vai ter um tema de casa. Logo, logo você vai ver. Você vai fazer uma tabela numa folha de modelo paisagem, né? E vai colocar, compete ao município no uso de sua autonomia de um lado. E do outro lado da tabela, nós vamos colocar, veja só, compete ao município de forma concorrente. E aí nós vamos poder comparar essas atribuições. Então já vai te preparando, tá? Primeiro me ouve, vem comigo, vamos ficar aqui estudando a competência do município no uso de sua autonomia. Veja que nós temos muitos itens para debater aqui e para discutir. Por que aqui a gente dá uma ênfase, um carinho, uma atenção especial? Porque isso é comum em provas de concurso. Então, quando eu quero testar você sobre o conhecimento da legislação municipal, eu venho para cá. Vamos ver se ele sabe. Veja só, no uso da autonomia, o poder de escolha, o poder de administração de um município, o município organiza-se administrativamente, dentro das leis, é claro, estadual e federal, decreta suas leis, seus atos relativos ao assunto de interesse local, de interesse municipal, portanto, cabe ao município, no uso de sua autonomia, administrar seus bens, comprar, adquirir, vender, alienar, aceitar doações e legados e dispor sobre como aplicar esses recursos, esses legados, essas doações. Cabe ao município desapropriar, por necessidade ou por utilidade pública ou por interesse social, como está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Cabe ao município conceder, permitir serviços públicos de interesse local, os que lhe sejam concernentes, como um bom exemplo é o transporte público municipal, tá bem? Organizar o seu quadro de servidores. Como eu, município, organizo o quadro de servidores? Com o regime jurídico único, que é o Estatuto dos Servidores. Este item aqui eu faço questão de você me acompanhar devagar e saber que ele cai na prova para que você reconheça o funcionamento e como é uma gestão municipal. Cabe ao município elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, o famoso PDDU, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Neste plano eu vou ter normas para edificar, para construir na cidade, regras para loteamentos, condomínios, zoneamento da cidade, diretrizes urbanísticas conveniente à organização do território municipal. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano estabelece normas para edificar loteamentos, condomínios, zonas, diretrizes urbanísticas, tudo bem?
O município também, no uso de sua autonomia, vai estabelecer normas de prevenção e controle de incêndio, de ruído, de poluição do meio ambiente, espaço aéreo e das águas. Veja só, pessoal, normas de prevenção e controle de incêndio. Ruído, som alto, barulho que perturba, né, o sossego da população. Controlar a poluição do meio ambiente. E aqui eu marquei em negrito para que você não esqueça o espaço aéreo e das águas. Aqui, professor, mas o espaço aéreo não pertence à aeronáutica. Não faz isso contigo. Ele está se limitando aqui, está querendo dizer que ele controla o espaço aéreo, por exemplo, de qual é a altura da edificação que tu pode fazer no município. Então sim, ele controla o espaço aéreo e controla a qualidade das águas, os mananciais de água no âmbito municipal. Tá bem, pessoal? Compete ao município no uso de sua autonomia conceder e permitir os serviços de transporte coletivo, acabei de falar, táxis e outros, fixando a tarifa, itinerários, pontos de estacionamento e paradas. Às vezes, na prova, eu digo, compete ao município no uso de sua autonomia, vírgula, exceto, letra A, B, C, D e E. E numa delas eu vou trazer alguma alteração que te leve ao erro, e tu vai encontrar um incorreto, o exceto. Como, por exemplo, conceder e permitir o serviço de transporte coletivo, né? Exceto fixar suas tarifas. Tá ali o erro. Sim, o município é o responsável por fixar a tarifa, por fixar o itinerário, os pontos e as paradas por onde vai passar este ônibus, é de competência do município. E eu poderia afirmar na tua prova, para te induzir ao erro, é claro, né? Fixando suas tarifas, itinerários, pontos de paradas, exceto os estacionamentos. E aí tá ali onde está o item incorreto, tá bem? Fica atento aí, concurseiro. Veja só. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, onde tem estacionamento. Esse estacionamento é transversal? De que forma é? Eu, município, sinalizo as faixas de rolamento e digo onde são zonas de silêncio, disciplino o serviço de carga e descarga, fixação de tonelagem máxima, ou seja, qual o peso de uma carreta, de uma Scania que vai adentrar o município, que pode comprometer essa estrutura que nós temos, né, de saneamento básico embaixo da nossa estrada. Eu vou fixar o horário que eu vou fazer descargas, né, dentro do município para não trancar o trânsito com esses caminhões enormes, gigantescos. Eu posso fixar isso, por exemplo, à noite. Então eu estou disciplinando, eu estou organizando carga e descarga e fixando tonelagem máxima permitida no meu município. No uso da autonomia, o município pode estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, disciplinar, olha aí, a limpeza de logradouros públicos, remover o lixo, que hora vai ser varrido as ruas, como será feito, remover o lixo, dar destino final aos resíduos sólidos, residenciais, industriais, hospitalares e laboratoriais. Licenciar, olha lá, ó, indústria e comércio, e de prestação de serviços, e caçar alvará, quando essa instituição, essa empresa, torna-se nociva ou inconveniente à saúde, à higiene, ao bem-estar público e aos bons costumes da cidade. Compete ao município fixar seus feriados, né? Estabelecer e deixar claro o horário de funcionamento, estabelecimentos comerciais e industriais, de prestação de serviços e outros. O que vocês estão vendo, por exemplo, agora nesse período que passamos de pandemia, os municípios fixando o horário de funcionamento do comércio, é um ótimo exemplo para você lembrar na prova. Legislar sobre os serviços funerários, olha aí, regra para funerárias, regras para cemitérios, fiscalizando os pertencentes também às entidades particulares, o regramento do município sobre como é, né, um sepultamento, como são feitos os registros, quais são as regras de higiene para um cemitério. Compete ao município legislar sobre tudo isso. Interditar edificações que estiverem em ruína, né, coisas que possam se fazer necessária à demolição. Regulamentar por qualquer meio a publicidade, propaganda, espetáculos e divertimentos públicos. Então o município vai regulamentar a propaganda. Nós não podemos aceitar que o município deixe uma propaganda aética, homofóbica, ficar aberta ao público. Então o município regulamenta, por qualquer meio, a publicidade, a propaganda, os espetáculos e divertimentos públicos que são feitos no município. Olha lá, compete ao município, no uso de sua autonomia, legislar sobre a apreensão e depósito de semoventes. O que é isso? Para tu não esqueceres nunca mais. Animais.
Né? Professor, eu vi aquele cavalo andando na rua, aquele burro. Bom, você vai falar para o município tem que recolher este semovente. Então cabe a ele legislar sobre como se faz a apreensão, quais são as regras, se o proprietário encontrado pode pagar uma multa e retirar o seu animal, e onde ele vai ficar aguardando o seu proprietário, ou quem sabe futuramente até um leilão, não é verdade? Então ele vai legislar sobre a apreensão de depósitos semoventes, mercadorias, imóveis em geral, né? E no caso de transgressões das leis municipais, bem como sobre forma de condições de venda, como eu falei, né, dos bens apreendidos. O município vai legislar sobre serviços públicos e regulamentar o processo de instalação, distribuição e consumo de água, luz e de energia elétrica. E aqui nós temos, portanto, 21 incisos do trabalho do município no uso de sua autonomia. Guardou? 21 incisos. Então, essa parte da aula se repete. Veja de novo e de novo. Tá bem? O município pode celebrar convênios com a União, Estados e municípios. Olha lá, mediante a autorização da Câmara. Por que isso está marcado? Porque na tua prova eu vou dizer, o município pode celebrar convênios com a União, Estados e municípios mediante a autorização do prefeito. E claro que está errado, como vocês podem ver, essa autorização ela tem que vir da Câmara Municipal. O município também pode, professor, realizar obras e exploração de serviços de interesse comum. Pode ainda, através de convênios e consórcios com outros municípios, criar entidades intermunicipais para a prestação de uma obra, de uma atividade, de um serviço de interesse comum, devendo os mesmos serem aprovados, lá vai ele, por lei municipal, daqueles municípios que participem. Devendo eles serem aprovados por ato do prefeito? Não, é por lei dos municípios, tudo bem? Também já foi tema de prova de concurso, fica atento aí, concurseiro. Competência concorrente. Veja só, nós acabamos de ver a competência no uso de sua autonomia. E agora vem a outra parte do teu estudo, que é a competência concorrente, ou seja, compete à União, ao Estado e, claro, ao município de Alvorada. Eles trabalham em conjunto, por isso é competência concorrente, é atribuição de todos. O que eu vou te dar de dica daqui? É que tu pode perceber que as competências concorrentes, elas vão usar termos mais genéricos, mais abrangentes, não mostram o cotidiano do município, mas são temas mais abrangentes. Veja só, compete concorrentemente à União promover programas de construção de moradias. A União, ao Estado e ao município vão trabalhar em conjunto para isso. Zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência pública, compete a todos. Estimular o aproveitamento da terra, né? A defesa do meio ambiente contra as formas de exaustão do solo, abrir e conservar estradas e caminhos. Veja só, são competências concorrentes, porque cabe à União, cabe ao Estado e cabe ao município. Promover a defesa sanitária vegetal, animal, a extinção de insetos e pragas nocivas ao homem, é claro, e ao meio ambiente, compete a todos. Proteger documentos e obras e bens de valor histórico, artístico, cultural. Impedir a evasão e destruição e descaracterização de obras de arte. Veja que são termos mais abrangentes e evidentemente competem a todos. Amparar a maternidade, a velhice, a infância, atender os desvalidos. O que é isso? São direitos sociais que estão na Constituição Federal que competem a todos, por isso são competências concorrentes. Estimular a educação e a prática desportiva. Proteger a juventude contra toda forma de exploração, né, contra os fatores que possam conduzi-la ao abandono físico, moral e intelectual. Tomar as medidas necessárias e restringir mortalidade e morbidez infantil. Olha a saúde aí. Bem como medidas que impeçam a propagação de doenças transmissíveis. Compete a todos. Incentivar o comércio, a indústria, a agricultura, o turismo. Fiscalizar a produção e conservação e o comércio de gêneros alimentícios. Regulamentar e exercer atribuições não proibidas pela Constituição Federal e Estadual. Bom, qual é o problema aqui, candidato? É que você pode ser confundido em uma prova. Vou te dar um exemplo bem clássico e característico de uma prova de concurso que veio para estragar a tua história. Eu vou colocar na prova, veja bem, olha o contexto. Eu vou colocar na tua prova a seguinte questão. Compete ao município no uso de sua autonomia, exceto. Letra A, organizar,
administrativamente, observadas as leis federais e estadual, decretar suas leis, expedir seus decretos, administrar seus bens, desapropriar. E vou colocar aqui, veja só, abrir estradas e conservar caminhos. Esta não é uma competência no uso de sua autonomia, é uma competência concorrente. Portanto, de outra forma, eu posso fazer essa prova assim. Compete ao município no uso de sua autonomia. Romano 1, 2, 3 e o Romano 4. Eu vou colocar aqui agora, ó. Olha lá. Romano 4. E vou te perguntar, quais estão corretas? Compete o município no uso de sua autonomia. Romano 1, 2 e 3 e 4. Quais estão corretas? Somente a 1, a 1 e a 2, a 2 e a 3? 1, 2 e 3 ou todas? Veja que o último item aqui é uma competência concorrente. Portanto, não é no uso de sua autonomia. É por isso que você faz a tabela em modelo horizontal, divide-a no meio e coloca competência no uso de sua autonomia, competência concorrente, e observa as diferenças entre elas. E com isso tu vai chegar num discernimento melhor para o momento da prova, tá bem? Vou insistir contigo. O ideal é que tu faça isso. Mas também, de novo, como dica, se você olhar para cá, para a competência concorrente, você vai perceber que são termos mais abrangentes, que envolvem a União, o Estado, né, e evidentemente atribuições do município, programas de moradias populares, saúde, higiene e segurança, aproveitamento da terra, conservar estradas e caminhos, promover a defesa sanitária, vegetal, animal, proteger documentos, impedir evasão e destruição de obras de arte, amparar a maternidade, a infância, a velhice. Observe que são competências mais abrangentes, por isso são competências de todos, competências concorrentes, tá bom? Fica mais essa dica aí para você. Veja só, agora entramos no poder legislativo, um clássico de provas que evidentemente tem muitas atualizações, né? Você vai buscar aí na internet e acaba encontrando várias leis orgânicas de diferentes datas, né, que foram atualizadas e fica um pouco confuso. Bom, nós chegamos aqui no artigo 11, o poder legislativo municipal é exercido pela Câmara, que possui 17 vereadores que representam o povo, são eleitos num pleito direto e secreto. Isso cai na prova, não só a quantidade, mas que você perceba que é um pleito, que é uma votação direta e secreta, funcionando de acordo com o seu regimento, evidentemente, da Câmara Municipal. Tá bem? Poder legislativo exercido pela Câmara Municipal, 17 vereadores são representantes do povo e eles são eleitos num pleito direto e secreto. Tudo bem? Fica a dica para a prova. Comparando aqui com a data magna no município, que também é o dia 17 de setembro. 17 de setembro, 17 vereadores. Ficou fácil decorar. Seguimos em frente. Pois bem, a Câmara Municipal reúne-se independentemente de convocação de 1º de março de cada ano, para a abertura da sua sessão legislativa, e funciona de forma ordinária até 15 de julho, depois de 1º de agosto a 20 de dezembro. Funcionamento 1º de março a 15 de julho, 1º de agosto a 20 de dezembro. No primeiro ano de cada legislatura, cuja duração coincide com o mandato dos vereadores, a Câmara reúne-se no dia 1º de janeiro para dar posse aos vereadores, ao prefeito e ao vice-prefeito, tá bom? E nesse dia nós também vamos eleger a mesa. Que mesa, professor? A mesa diretora, a comissão representativa e as comissões permanentes, além das lideranças de bancada. Tudo isso será feito no dia 1º de janeiro, no primeiro ano de cada legislatura, tudo bem? Ô professor, eu estava vendo aqui uma questão de prova, que é a convocação extraordinária da Câmara. Pois bem, então essa convocação é num dia desses que não estava elencado. A convocação, portanto, ela é extraordinária e cabe a quem? Isso é o tema de prova. Ao presidente, que presidente? O presidente da Câmara. 1/3 dos seus membros, a comissão representativa, que vocês vão verificar que ela tem a atribuição de representar a Câmara no período de recesso, ou o prefeito, tá bem? Convocação extraordinária da Câmara Municipal. Cabe
Romano 1, 2, 3 e 4. Tá aí uma boa questão de prova, curtinha e bem simples. Presidente, 1/3 dos membros, comissão representativa e ao prefeito. Tudo bem? Fica a dica com você. Como deve funcionar a Câmara Municipal? Veja só, a Câmara Municipal funciona com a presença de no mínimo a maioria absoluta de seus membros. Ou seja, se lá tem 17, eu preciso da maioria absoluta dos seus membros para ter o funcionamento da Câmara. É claro que tu vai tomar cuidado na prova, né? A Câmara Municipal funciona com a presença de 2/3? Não. Funciona com a presença da maioria absoluta de seus membros. E as deliberações, os debates, as discussões, as tomadas de decisão por maioria dos votos dos presentes. Então a presença mínima, para nós termos uma sessão na Câmara, a presença mínima é a maioria absoluta. E as deliberações são tomadas por maioria simples, tomada por maioria dos votos dos presentes. Maioria dos votos presentes é igual a maioria simples, tudo bem? Salvo os casos na lei orgânica que nós aqui vamos analisar, é claro. Veja só, quando se trata de votação de leis complementares, número mínimo prescrito é de 2/3 dos membros. Por isso que eu peço que tu tome cuidado, vou retomar. A Câmara, para funcionar, para ter a sessão, é necessária a maioria mínima, no mínimo, da maioria absoluta, tá bom? As deliberações, maioria dos presentes. Já aqui, no nosso parágrafo 1º, ele trata de uma votação de leis complementares, que exige um quórum maior para aprovação. Portanto, quando eu for votar leis complementares, no mínimo prescrito é de 2/3 dos membros para a votação de leis complementares. O presidente da Câmara vota, olha quando é que ele vota, somente, tem um somente que está correto, está no lugar certo, pessoal. O presidente da Câmara vota somente quando houver empate, quando a matéria exigir presença de 2/3 nas votações e nas votações secretas também. Boa questãozinha de prova, bem curtinha, bem simples, né? O presidente da Câmara vota somente. Romano 1, quando houver empate. Romano 2, na presença de 2/3. Romano 3, nas votações secretas. Todas estão corretas, tá bem? As sessões da Câmara, elas são públicas e o voto, ele é aberto. Vocês vão saber quem é o vereador que está se posicionando, que está votando. A sessão é pública e o voto é aberto. O voto secreto, ele é secreto somente nos casos previstos na lei orgânica e no regimento interno da Câmara Municipal. E a prestação de contas, professor? Isso aqui também cai na prova, olha a memória. A prestação de contas referente à gestão financeira de cada exercício será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado até 31 de março do ano seguinte. Então, se você quiser, pode já fazer uma tabela de anotações de prazos e datas importantes a lembrar, não é verdade? 17 de setembro, data magna do município, até 31 de março nós entregamos as contas ao Tribunal de Contas do Estado, tá bom? As contas também ficam à disposição de qualquer contribuinte. Vocês podem analisar, vocês podem criticar essas contas. Olha o prazo lá, a remessa do mesmo Tribunal de Contas pelo prazo de 60 dias também, que é na prova. Às vezes a questão é só isso. As contas do município ficam à disposição de qualquer contribuinte, a partir da data da remessa do Tribunal de Contas, pelo prazo de lacuna. E aí você vai ter a opção 30, 60, 90, 180. É só marcar 60 dias, tá bem? Também, olha lá, ó, anualmente, dentro de 90 dias do início da sessão legislativa, a Câmara recebe o senhor prefeito para uma sessão especial onde ele mostra um relatório da administração pública. Outras dicas de provas que nós temos aqui para vocês, tá? A gente pode convocar, a gente tem a Câmara de Vereadores, qualquer secretário municipal, qualquer titular, né, de uma secretaria, a também prestar esclarecimentos na Câmara dos Vereadores, tá bom? Claro que você sabe, tá na moda, né? A Câmara poderá criar a Comissão Parlamentar de Inquérito
Quando eu crio uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, pessoal, é sobre um fato determinado. Nós temos alguma desconfiança, algum fato que nos leva a crer que há uma irregularidade na administração. Vamos abrir uma CPI sobre o fato determinado, na forma do regimento interno, olha lá, a requerimento de no mínimo 1/3 dos membros. Acredita, isso cai na prova. Para abrir uma CPI eu preciso de um requerimento de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara de Vereadores. É proibido um vereador, pessoal, desde a expedição do diploma. Claro, então, que nós sabemos que quando os agentes políticos são eleitos, antes de tomarem posse, tem uma documentação que é dada a eles, chamada diplomação. Tá? Desde a expedição do diploma, eles não podem celebrar contratos com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos do município, é claro, tá? Salvo cláusulas uniformes. Desde a posse, um vereador não pode ser diretor, proprietário ou sócio de empresa que se beneficie com qualquer relação com a administração pública municipal. Perde o mandato o vereador que infringir a legislação, que desrespeitar esses artigos, que utilizar o mandato para praticar corrupção, atos de improbidade administrativa, que proceder de forma incompatível com a dignidade, com o decoro, ou seja, com a conduta pública adequada, faltar 1/10 das sessões ordinárias ou extraordinárias, tá? Salvo dança comprovada, é claro, e fixar residência fora do município. Então, veja só, uma das situações onde um vereador perde o mandato é quando ele fixa a residência fora do município. Ou, claro, perder ou tiver suspensos os direitos políticos, tá bom? Sofrer condenação criminal, com certeza transitado julgado, também o vereador vai perder o cargo. O vereador, veja só, o vereador que é investido no cargo de secretário, pessoal, ele não perde o mandato de vereador, desde que ele afaste-se da vereança. Então ele deixa de ser vereador para assumir o cargo de secretário municipal. Desta forma ele não perde o mandato de vereador. O vereador pode tirar licenças por motivo de doença, é claro, para tratar, veja só, sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 36 meses por legislatura, para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município. Aí o vereador pode se afastar. Nós vamos entrar agora em uma situação onde nós podemos montar uma outra tabela, se vocês quiserem. Nós temos as atribuições da Câmara com a sanção do prefeito e depois a Câmara com a sua competência exclusiva. Então, se você, concurseiro que deseja gabaritar a prova, é claro, vai olhar para a Câmara de Vereadores e vai separar. Olha, a Câmara Municipal vai fazer algumas leis que precisam da sanção do prefeito e outros atos. E tem competências exclusivas da Câmara Municipal, tá bom? Então, começamos agora com a atribuição da Câmara com a sanção do prefeito, tá bem? Legislar sobre, veja só, matérias de sua competência e votar. Então, veja só, nós precisamos aqui da sanção do prefeito. Votar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Esses termos vão ser bastante trabalhados aqui na lei orgânica. Então, vocês já sabem que a Câmara vota o plano plurianual, o planejamento de desenvolvimento vários anos à frente, a diretriz orçamentária, as regras sobre receitas e despesas, e o orçamento para o próximo ano, o orçamento anual, tá bem? Metas prioritárias, auxílios, subvenções, decreta as leis, legislar sobre tributos municipais e autorizar a isenção e anistias fiscais e remissão de dívidas. Veja só, aqui eu preciso da Câmara de Vereadores e depois da sanção do prefeito para abater, para dar isenção, para anistiar a dívida de alguma empresa, por exemplo. Então, cabe ao município legislar sobre seus tributos, que nós vamos ver, o IPTU, o ISSQN, o ITBI, legislar sobre esses tributos, taxas, bem como autorizar a isenção e anistias e remissão de dívidas. Legislar sobre a criação e extinção de cargos, que te compete, é claro, saber. Fixar e alterar os vencimentos de servidores. Votar leis.
legislar sobre a concessão e permissão de serviços públicos, sobre a concessão e permissão de uso dos próprios municipais, né, das praças, das ruas, dispor sobre a divisão territorial, criar, né, ou extinguir órgãos públicos, empréstimos. Se o município quiser pedir um empréstimo, precisa dos vereadores e da sanção do prefeito. Olha lá, cancelaram na forma da lei a dívida ativa do município e autorizaram a suspensão de sua cobrança e revelação de ônus e juros, tá bom? Delimitar o perímetro urbano, votar o plano diretor de desenvolvimento urbano, legislar sobre o planejamento e parcelamento e o controle do uso e ocupação do solo urbano, tá bom? Essas são as competências, veja só, novamente, são as competências da Câmara com a sanção do prefeito. Depois, aí na tua tabela, no outro lado, você vai escrever agora competência exclusiva da Câmara, ou seja, nós não precisamos da sanção do senhor prefeito. Veja só, tem uma lógica de início, né? Eleger sua mesa. Ora, a mesa da Câmara de Vereadores é eleita pelos vereadores, eu não preciso do prefeito para isso. Eleger a mesa, bem como destituí-la na forma do regimento, elaborar o regimento interno da Câmara de Vereadores, dar posse ao prefeito, vice-prefeito e conhecer a renúncia ou afastá-los definitivamente. Já tivemos questão de prova que disseram assim, ó, competência exclusiva da Câmara. Aí ele coloca, dar posse ao prefeito, ao vice-prefeito, conhecer sua renúncia, exceto afastá-los definitivamente. Bom, está aí a questão incorreta, tá bem? Conceder licença ao prefeito e vice-prefeito para afastamento do cargo. Conservação, competência dos atos normativos do Poder Executivo. Exercer, é claro, a fiscalização financeira orçamentária com auxílio do Tribunal de Contas e julgar as contas do prefeito. Essas são atribuições, veja só, atribuições exclusivas da Câmara. Emenda à lei orgânica ou reformação, clássico, né? Muitas vezes colocam lá no meio das atribuições da Câmara com a sanção do prefeito. Cabe à Câmara com a sanção do prefeito emendar a lei orgânica. Está muito errado. A Câmara não precisa do prefeito para emendar a lei orgânica ou reformá-la. Por isso que está aqui em competências exclusivas da Câmara. Fixar a remuneração dos membros, do prefeito, vice-prefeito, dos seus membros, dos vereadores, do prefeito e vice-prefeito. Para eu dizer quanto vai ganhar o prefeito, eu não preciso da sanção do prefeito, tá bem? Solicitar informações por escrito ao Poder Executivo, fiscalizar e controlar os atos administrativos, suspender a execução do todo, em parte, qualquer ato, resolução ou regulamento, né, que haja sido pelo Poder Judiciário declarado infringente à Constituição ou à lei orgânica. Tá? Cabe exclusivamente, criar a comissão parlamentar de inquérito, propor ao prefeito a execução de qualquer obra, né, ou medida que interesse à coletividade ou ao serviço público. Tá bem? Conceder o título de cidadão honorário exclusivo da Câmara. Eu não preciso do senhor prefeito para conceder o título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas, reconhecimento, né, de pessoas que prestaram serviços relevantes ao município. Tá bem? Então vocês viram aí, podem fazer uma tabela, compete à Câmara com a sanção do prefeito, competência exclusiva da Câmara de Vereadores. Claro que tem itens clássicos, que é, por exemplo, a CPI, que é uma competência exclusiva da Câmara de Vereadores, né? Vocês viram aqui a remuneração dos próprios vereadores, do prefeito e vice-prefeito. Isso é uma competência exclusiva da Câmara, não dá para errar, tá bom? Como eu falei, nós temos uma comissão chamada Comissão Representativa, que funciona no recesso da Câmara, constituída por, no mínimo, 1/3 de vereadores, que tem suas atribuições conforme o regimento interno, tá bem? Aqui nós temos um clássico de prova de concurso. Não perca esta questão de jeito nenhum. Veja só, o processo legislativo compreende. Isso é um clássico de qualquer prova no Brasil, tá? Sobre lei orgânica, é isso que ele vai dizer. O processo legislativo compreende o Romano 1, 2, 3, 4. Quais estão corretos? Legislar no âmbito municipal, emendar a lei orgânica, primeira coisa. Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas e decretos legislativos. Então, como eu coloco na tua prova? Presta atenção, candidato, por favor, presta atenção aqui. Olha lá, acorda, ei, vem comigo. Olha lá, o processo legislativo compreende
emenda a Constituição Federal. Olha que absurdo, como um município vai emendar a Constituição Federal? Professor, ele colocou só emenda à Constituição, mas não existe Constituição Municipal, meu filho. Claro que está aí o erro, é clássico, tá? Então é emenda à lei orgânica, leis complementares já andaram escrevendo em provas, né? Por exemplo, leis extracomplementares, olha que loucura isso. Ou essa aqui, ó, leis extraordinárias. Claro que tu sabe que são leis complementares, leis ordinárias, leis que são delegadas e decretos legislativos. Isso precisa ser decorado, entenda isso, por favor, tá bom? Temos mais clássicos de prova de concurso aqui, veja só. A lei orgânica pode ser emendada. Presta atenção, candidato. Primeiro ele vai colocar aqui uma situação de quem pode propor a emenda. Propor. A lei orgânica poderá ser emendada mediante a proposta de, lá vai ele, vereadores, prefeito e dos eleitores do município. Bom, no Romano 1, quem propõe? Os vereadores. 1/3 deles. Proposta. O clássico da prova está aqui. No caso dos casos, a proposta será discutida e votada em 2 sessões. Marca aqui 2 sessões. Dentro de 60 dias, marca 60 dias. A contar de sua apresentação, o recebimento ter-se-á aprovada quando tiver em ambas as sessões 2/3 dos votos. Isso aqui dá uma ótima questão de prova. Veja só, em qualquer dos casos, claro que eu vou dizer, né? Para aprovar a proposta de emenda à lei orgânica, ela será discutida e votada em 2 sessões. Coloquei uma lacuna, né? Sessão ou sessões. Dentro de lacuna de novo. Aí eu vou te oferecer lá nas opções das questões. 15, 10, 20, 30, 60. E sua apresentação de recebimento ter-se aprovada quando tiverem ambas as votações, lacuna de novo. E tu vai responder 2/3 dos votos da Câmara de Vereadores. É uma baita dica de prova de concurso, isso cai muito, muito, muito nas provas, tá bom? Temos também a iniciativa de leis. Veja, primeiro eu falei contigo sobre lei, emenda à lei orgânica. Agora eu estou falando de uma lei municipal. Para iniciar uma lei municipal, veja só, cabe aqui ao vereador, ao prefeito e ao eleitor. O cidadão, pessoal, propõe uma lei. O que precisa? De uma moção articulada, subscrita, de um abaixo assinado de no mínimo 5% do eleitorado municipal. Não é 5% dos habitantes, não é 5% dos munícipes. É 5% do eleitorado do município. E as leis complementares, professores, serão aprovadas se obtiver a maioria absoluta dos votos dos membros, tá? E agora mais dicas de prova daqui. Veja só, faz tempo que isso não cai, mas vamos lá. No início, em qualquer fase da tramitação de um projeto de lei lá na Câmara de Vereadores, né, o projeto de lei que for de iniciativa exclusiva do prefeito, este pode solicitar que a Câmara aprecie no prazo de 45 dias a contar do seu pedido em regime de urgência. Então veja só, nós estamos falando que o prefeito está solicitando em regime de urgência a análise de uma lei. Veja quantos dias eles têm para fazer isso, para apreciar. 45 dias, tá bom? Mais uma dica de prova. Ó, a requerimento de qualquer vereador, os projetos de lei decorridos 30 dias de seu recebimento serão incluídos na ordem do dia, mesmo sem um parecer, tá bom? Entrarão em debate. Então, desse projeto aqui, nós temos mais umas dicas, tá? Dicas para tu não estranhares termos de prova. Veja só aqui, os projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal serão enviados ao prefeito, que, aquecendo-o, sancionará. Esta é a famosa aprovação tácita, aprovação em silêncio, ó. Aqueceu, calou-se. Se ele calou-se, será considerado sancionado. Claro que ele tem um prazo para ficar calado, ou seja, um prazo para que ele se manifeste. Veja lá, se o prefeito julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á. Olha aí, total ou parcialmente, dentro de 15 dias úteis, contados da data que recebeu. E se ele vetar, quando ele vetar,
ele terá o prazo de 48 horas para explicar os motivos ao presidente da Câmara de Vereadores, dizendo, portanto, o porquê daquela... vamos colocar aqui... daquele veto total ou parcial, tá bom? Então o prefeito tem 15 dias úteis para se manifestar. Quando ele se manifesta, ele tem 48 horas para apresentar o motivo para o presidente da Câmara, tá bom? E reforça aqui, ó, o silêncio do prefeito, decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, 15 dias úteis, importa a sanção, cabendo ao presidente da Câmara promulgá-lo, tá bem?